Olá, boa noite. Boa noite para todo mundo. Como é que vocês estão? Hoje tem mais uma live. Hoje a gente vai fazer um bate-papo bem interessante. Eu acho até que tem muito a ver com esse momento que a gente tá passando, né? Que falar um pouco de afeto, do, do nosso corpo e o afeto, né, como ferramenta de projeto. É, é uma ferramenta para uma ecologia radical. É uma metodologia da nossa convidada, que é a Yasana Guizo. A Yasana, ela é professora da UFRJ, que foi a faculdade que eu me formei. Ela é doutora, ela tem pós-graduação em psicologia, que eu acho que é o que ela leva muito para esse trabalho também, esse trabalho dela, né, assim, mais de ter uma metodologia de projeto diferente, inovadora. É, e eu vou chamar ela aqui para a gente conversar, para a gente saber o que que ela fala aqui, o que ela conta pra gente sobre isso, que parece ser bem interessante. Vamos lá. Ah, lá, sou da matéria base. E aí, Fernanda? Olá, Yasana. Oiê, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Tudo. Que Ah, bom vê-la, bom estar aqui. bom te ver, bom te ver. Tudo bem? Ui, peraí. Tudo bom. Ai, que agora deu Um um eco. delayzinho. É, Eu estava aqui te apresentando um pouquinho. Eu vi que o pessoal do Matéria Base está aí, grande Fernando. Fernando. Queria que, primeiro, assim, se você quiser fazer uma breve apresentação para quem está vindo do Sustentar que não te conhece, eu te apresentei assim rapidamente, mas se você quiser falar um pouquinho mais de você, para a gente depois entrar nesse tema super legal. Tá. Então, eu sou Yasana, prazer para todo mundo que não me conhece. É, Sou professora da UFRJ nesse momento, sou idealizadora da Terceira Margem em Arquitetura e também sou autora desse livro, que vou contar um pouquinho para vocês, que chama Reativar Territórios, o Corpo e o Era Afeto, que fica ao contrário, né? é, na questão do projeto participativo. Não tem jeito, eu acho, né? Não É tem, assim não. mesmo. Tem lá na nossa bio, depois, se quem quiser ver direitinho, direito, né, do lado certo, o livro, tá lá na bio da Terceira Margem. E é isso, acho que falando do trabalho vai ficar claro o que a gente está querendo compartilhar, né? O tema da nossa live, né, é o corpo e o afeto, né, como ferramenta de projeto, como ferramenta para uma ecologia radical, né? Vamos então por partes, vamos assim, primeiro explica para a gente o que você considera ecologia radical. Sim. É, ecologia radical é uma ideia, assim, para um pouco diferenciar uma urgência de um cuidado com a terra, né? Eu acho que a gente vai, tem muitos termos, né? E os termos eles vão sendo usados às vezes no início da história deles para algumas coisas e depois eles vão sendo usados para várias coisas e acaba que fica um bololô. A gente usa uma palavra para falar na verdade muitas coisas. Então a ideia de falar ecologia radical é uma ideia de tornar urgente, né? Tornar urgente a metamorfose do nosso modo de habitar a Terra, né? Então, assim, pensar a sustentabilidade mais do que a materialidade de um edifício. Vamos pensar assim, né? Então, por exemplo, se eu pensar uma escola, vou pensar ela com paredes de terra, que são sensacionais, né? Aproveitando a deixa que o Fernando está aí, é uma grande possibilidade você poder ter uma parede que dialoga com a atmosfera, né? É a grande diferença de ter uma parede viva para uma parede morta, né?
é absurda a diferença, né? Vai muito além de uma perspectiva de saúde, de biologia, tem a ver com um certo pertencimento à terra, né? O telhado verde, o recolhimento de água da chuva, enfim, as milhões de alternativas que a gente tem já de construir um edifício que dialoga mais com o problema ambiental. Mas eu quero ainda dizer que o problema é ainda maior. Porque se a gente constrói essa escola, ainda é uma escola que talvez não faça sentido mais no mundo de hoje. Ainda é uma escola. E a gente está numa crise de habitar a Terra que talvez uma escola, da maneira com que a gente vem repetindo ela desde o século XVIII, não faça mais sentido. E talvez não tenha... Em muitos sentidos, né? A escola... Sim. Já está todo bem ultrapassada, né? Em termos de metodologia e de arquitetura, né? E tudo. Exatamente. Então, a gente precisa construir mais do que essa perspectiva material para pensar a sustentabilidade, para pensar o nosso modo de habitar a Terra, para pensar uma ecologia radical. A gente precisa também pensar como é que a gente reconstrói o nosso próprio corpo. Porque a gente está numa crise grande de percepção, de sensação. A gente não consegue mais sentir e perceber que a gente vive num lugar tão lindo como é a Terra. A gente não consegue mais sentir e perceber que a Terra fala com a gente, que a gente pode escutar a Terra. E esse é o maior problema, porque se a gente estivesse entendendo esse abismo que a gente criou, a gente talvez não estivesse deixando a Terra ser destruída. A gente está numa crise tão grande, mas tão grande, que não só o aquecimento global está vindo aí, a gente está no meio de uma crise de coronavírus, a gente tem um rompimento das democracias, uma falência absoluta de uma certa dignidade de coletividade, mas a gente tem também uma crise existencial, de subjetividade, né? De modo de existir, no qual a gente não consegue mais ser feliz. Né? A gente vive escravo de um trabalho, e isso tudo tem a ver com arquitetura também, porque tem a ver com o jeito que a gente está reproduzindo o mundo. Então não adianta reproduzir um mundo falido com um edifício todo ecologicamente correto. A gente precisa repensar o mundo que a gente está habitando com novas práticas, com corpos capazes de sonhar, com corpos capazes de recriar, de se conectar de novo com o ânimo, com uma alegria, com a simplicidade e com a potência que é ser um pedaço de um organismo vivo gigante que é a Terra. É como se a gente tivesse essa ideia que a gente tem tão naturalizada, sabe, Juliana? De chegar num terreno de projeto e achar que aquilo é uma propriedade. Alguém vem e te pede um projeto, você, a minha propriedade, o meu terreno é esse, eu chego lá, bora construir. Aquela terra, ela é um pedaço da nossa mãe. Entende? Ela não... É de todo mundo, né? É uma coisa que a gente tem até falado, né? Muito, né? Quando você constrói, o que você está devolvendo para aquela própria terra, né? Que a gente falou na semana passada de água, né? Como que a gente recebe essa água e o que a gente devolve, né? Como construção, né? Como a gente recebe e como a gente devolve, né? Quer dizer, não é uma coisa que é só nossa, né? Uma coisa que é de todo mundo, né? Sim, tem isso, mas tem também, por exemplo... aproveitando até que esse papo eu tive com o Fernando até, de uns índios andinos, no qual eles vão construir, a primeira coisa que eles fazem é pedir licença para a terra, conversar com a terra. Desse lugar que eu estava pensando, sabe, que a gente está precisando se recolocar, ou ainda entender que uma árvore, ela não é só uma sombra, é capaz de criar um microclima para a gente, capaz de dar um fruto, mas a árvore talvez seja um fluxo de energia que conecta a Terra com o cosmos. E que é um ente, é um ser vivo, é uma entidade.
né? Então, como é que eu vou derrubar uma entidade, derrubar uma árvore, né? Derrubar um ser, derrubar um... É quase como matar uma outra pessoa, né? Nessa perspectiva. Então, Desculpa, eu tô escutando um barulho, não sei. Um é... barulhinho. Ah, sim, sabe o que que é? É que eu moro numa árvore. Tá de Ah, noite tá. Eu achei e que pudesse são ser os alguma coisa grilos. minha, desculpa. Eu tava aqui tentando descobrir. É daí, né? Não, então É tá tudo bem. daqui, Tá é tudo da bem. natureza. Acho que ela tá conversando com a gente. A árvore quer Ah, então participar da tá live. ótimo. Não, tá ótimo. Eu tava tentando identificar se era algum problema meu, desculpa. É. E a gente Não, tava mas falando da achei árvore. lindo. Então, você mora na árvore e a gente tava falando dela. Inclusive, essa manhã, eu fui presenteada, acordei 5 horas da manhã, quando eu olhei para ela, tinha uma chuva de vagalumes. Tinha muitos vagalumes que andavam assim nela. É disso, sabe, que eu acho que a gente está precisando construir esse tipo de espaço no qual a gente consiga acordar às 5 horas da manhã e ser presenteado com uma chuva de vagalumes, né? Que diálogo é esse que eu tenho e que tipo de corpo constrói esse tipo de arquitetura, né? Como é que a gente vai construir um outro modo de habitar a Terra se a gente não se reconstrói? E a gente também não se reconstrói sem a Terra, entende? Então, eu acho que a ecologia ali radical dessa arquitetura é a gente poder pensar ela como uma prática de nos reconectar com a Terra. Nesse lugar de ela nos constituir enquanto sujeito, nesse lugar de ela nos encantar, sabe? Nesse lugar que é um lugar muito indígena, muito afro-brasileiro, assim para falar das culturas brasileiras, né? Os ameríndios, de diversas maneiras distintas, é uma multiplicidade imensa, se relacionam com a terra desse lugar, né? Não é só um lugar de respeitar os recursos, é um lugar de relação afetiva com a terra, É, eu acho que a né? gente perdeu muito, né? Tem perdido muito e cada vez mais. Hoje a gente às vezes tem que ter. Não vou nem entrar nesse tema. Vamos pular, vamos pular. Vamos pular. Não, tá difícil, né? Eu acho que a gente está Hoje eu estava até sentindo. falando sobre que tá difícil, né? Cada dia a gente acorda e fala, uau. Não tá Mas mesmo. eu acho que a gente está realmente precisando dessa reconexão. E a gente estava, a gente falando, né, voltando ao tema, né, agora que a gente já sabe o que você quer dizer, ecologia radical, como é que a gente usa, né, o corpo e o afeto como ferramenta de projeto? Como você usa e como você pode ensinar para a gente como é que você faz da sua metodologia, que é tão Maravilha. bonita. Ah, obrigada. É, Então, a gente tem uma etapa de projeto que ela é anterior ao desenho, né? Como se aquela reunião que a gente faz para entender o que a gente chama de habitante, não de cliente, né? O que o habitante quer ali naquela casa ou naquele espaço, virasse uma sequência de oficinas sensoriais, nas quais a gente pesquisa juntos essa pergunta que é a nossa pergunta-chave: qual mundo queremos habitar? E normalmente, quando a gente faz esses briefings, as pessoas elas vêm com um pacote já, né? Elas sabem mais ou menos o que elas querem, elas têm uma intuição do que elas gostariam e elas sabem mais ou menos quantos quartos elas precisam. Ela viu uma referência na casa do tio que gostou, te traz esse tipo de coisa, né? Mas se você pergunta que mundo você quer habitar, qual mundo você quer habitar, e a pessoa responde, eu sempre uso esse exemplo, 2 quartos e uma parede verde, eu gosto, né? Eu preciso de 2 quartos e gosto de uma parede verde, fica estranha a resposta. Qual mundo você quer habitar? 2 quartos, parede verde? Não, peraí. Tem mais coisa nesse caldo, né? Porque o problema da arquitetura é esse. É sobre a nossa morada.
E a arquitetura, de um modo geral, vem reproduzindo muito um modelo que vem nos tornando iguais e sem essa conexão com a Terra. Porque o que nos faz uns diferentes dos outros são as nossas experiências aqui. Se a gente não tem mais, vai bloqueando isso, vai virando tudo igual, a gente vai se tornando tudo mesmo. E então é difícil isso numa grande cidade, né? Porque a gente não tem, às vezes, muita opção, né? Sim, mas a natureza também está em nós, né? Nós também somos a natureza. A natureza como essa potência de criação da vida, né? Pode ser pensada. E não tanto essa distância entre o que é do mundo vegetal e do que é do mundo animal, né? Ou humano. Mas, então a gente faz um processo onde a pessoa, ela começa a perceber coisas, a sentir coisas que nem ela mesma lembrava, que estava de alguma maneira, que ela não traz para a reunião do briefing, entende? E a gente faz uma sequência de 4 oficinas sensoriais: habitar água, terra, fogo e ar, onde a gente trabalha... Isso você faz com os clientes e com os alunos. Exatamente. Para problemas distintos, né? O que eu estou contando aqui é mais com os clientes, com os alunos têm outros propósitos, né? Também não dá para ser um arquiteto se a gente não tem um corpo para se contagiar com o território, né? Então, para os alunos vai mais nesse sentido, e para os clientes, habitantes, a gente faz... Desculpa, eu falei a palavra justamente para mudar isso. Não, que isso, não, conversando, cada um fala do jeito. Para os habitantes, a gente faz para responder essa pergunta: qual mundo queremos habitar? E aí, a gente se coloca a trabalhar esse corpo. Existe no nosso método 3 passos, cada um: habitar a terra, fogo e água. Tem 3 passos cada um. O primeiro se chama magia, no qual a gente muda a nossa energia, né? Então a gente dança em roda. Eu faço assim dança porque não é bem uma dança, né? É uma soltura do corpo, assim. Mas se você olha de fora, aquela galera tá dançando, vamos dizer assim, né? E é um jeito de nos reconectar com a Terra. Então, como é que eu chego para conversar de um projeto, né? Às vezes eu chego bravo, sabe? Cansado, aconteceu um monte de coisa, de saco cheio da vida, e vou falar ali dos sonhos, né? Desse lugar de sonhos sem estar sonhando, certo? Então a gente se encontra para mudar a energia primeiro. Depois que a gente muda, a gente tem a segunda etapa, que a gente chama de cura, que é uma etapa meio que uma meditação. A gente deita no chão e a gente, na verdade, os clientes deitam no chão, ou os habitantes deitam no chão, e a gente trabalha com objetos relacionais, que a gente chama, inspirado na artista plástica Lygia Clark. E a gente, então, pousa em cima das pessoas objetos conforme a oficina. No habitar água são saquinhos de água, no habitar fogo, pedras, no habitar ar, bolas de ar, enfim. E vai mudando também, cada um tem vários objetos relacionados, só estou dando um exemplo. E nesse momento a pessoa vai para o inconsciente dela, a gente conduz um pouco uma história que vai acontecendo, e a pessoa ela começa a lembrar da relação dela com a água, lembrar de histórias dela da infância, lembrar de sonhos que ela tinha e que nunca mais lembrava, porque a gente está nessa rotina do dia a dia que nem louco, vai soterrando os nossos desejos, e as intuições das pessoas vão vindo para fora. E aí depois a gente senta para conversar, ou outras coisas, que é a última parte da metodologia, que é a carne, que a gente chama, né? Que é quando isso volta para a materialidade, para a consciência, para o nosso diálogo. E aí a gente vai entendendo, vai pegando essas histórias, é tudo meio difuso, meio que parece que não vai dar em nada, sabe? E a gente costuma não dar bola para coisas tão importantes pra gente, sabe? Sei lá, um banho de... isso é muito forte, um banho de banheira com um avô na infância que marcou sua vida. Isso precisa estar na vida da gente, no nosso cotidiano,
não pode sumir da nossa trajetória. Isso faz parte da nossa força de estar no mundo, isso nos constitui enquanto sujeito, né? Um dia em que inundou, e eu não saí de casa, ninguém saiu, e eu entendi que a água me ensinava que o mundo era uma anarquia, que eu não tinha controle sobre as coisas, que tinha algo maior que a minha existência. Como é que isso pode estar dentro da minha casa agora? Como é que essa sensação pode virar projeto de arquitetura? E é isso que a gente vai fazendo, para não ser uma estética, né, uma poética, um carimbo, que eu vou reproduzindo um modelo eurocêntrico. É importante a gente lembrar que o nosso modelo de reprodução é sempre eurocêntrico, né? Que vem de uma força europeia e norte-americana, sobretudo, e a gente vai reproduzindo isso que não faz sentido com a nossa existência. Não? Então o espaço é muito poderoso, e aquilo vai nos colocando para baixo, enquanto a gente pode pensar um projeto que nos faça, nos ajude a ser o que nós precisamos ser, o que nós viemos ser, certo? Eu acho que isso está muito, evidenciou muito nessa fase, né, que está todo mundo trancado dentro de casa. A relação com a casa acho que mudou muito, né, assim, a percepção, e tem se falado muito mais nisso, eu mesmo tenho estudado muito sobre sobre a psicologia, né, eu sempre gostei desse assunto, mas nesse momento tenho procurado ler mais, assim, mas acho que é uma coisa que a gente está sentindo muito, né, nesse momento, que acho que às vezes a gente fica muito fora de casa, vai para casa só para dormir, e aí quando é final de semana você sai. Eu acho que agora que a gente está ficando em casa, acho que a gente está começando também a aprender a casa e aprender um pouco mais, né, de nós mesmos, né? Você falou assim, e eu pensei, sabe, quando você falava, que a nossa casa é o nosso corpo também, né? Se a gente for perceber bem, não acho há que a gente muito... está fugindo, né, de tudo, né? Não sei, essa é a sensação que eu tenho. Sim, e como os dispositivos digitais nos ajudam a fugir, né? Total, eu sou complicado. A gente fala que vai deixar e daqui a pouco você vai e pega de novo. É difícil. Não, é difícil, eu acho que é difícil para todo mundo, Juliana, sabe? E essa coisa da televisão, né? Por que as casas são todas iguais? Porque elas quase todas vão virando hotel, né? Esse lugar que é um não lugar, que pode estar em qualquer lugar, que é um lugar que meio que não interessa, porque você está conectado com uma tela, né? Ou você está de passagem, aquilo não te constitui. E a nossa casa foi virando cada vez mais isso, né? Evidentemente que todos nós resistimos, por isso que todas as casas têm algo de nós, né? Ainda bem. Mas pode ser muito mais do que isso. A gente pode fazer uma casa toda, não para a Yazana de hoje. Isso que é o mais legal. Mas para uma Yazana por vir. Uma Yazana potencializada, mais forte do que está hoje, né? Por isso a necessidade de sonhar. Na casa como instrumento, né? Para a gente até crescer mais também, né? Sim. Tem aqui, vou te fazer duas perguntas que fizeram aqui, senão depois eu vou perdendo. Uma está perguntando se a metodologia, o pessoal da Bambu e Arquiviva está perguntando se a metodologia foi desenvolvida por vocês da Terceira Imagem. A Clarissa perguntando onde você estudou, mas onde ela estudou, eu até botei lá no post, é uma lista longa, então dá uma olhada lá no post, mas se você quiser comentar, mas ela fez doutorado, pós, mas eu vi que você fez pós em psicologia, né? Eu imagino que essa pós, bom, a sua busca para psicologia já deve ter sido uma ferramenta, né, para arquitetura ou não, mas que você trouxe muito disso para a tua metodologia de projeto, né? Sim.
Então, respondendo a primeira pergunta, sim, a gente que criou, chama Método Terceira Margem de Arquitetura. A gente faz parcerias também com os escritórios, a gente pode fazer essa primeira parte de construção de demanda, que a gente chama, e lançamento de um estudo preliminar, e depois o escritório seguir, né? É um processo participativo de projeto, só que é um processo participativo que não só conversa, mas tem essa ideia de que a conversa ela é parte desse processo, sem dúvida, mas a gente precisa acessar corpos que a gente não está habituado, né, para a gente poder conversar, ter mais potência nisso. Também é uma grande ferramenta de formação de coletivo, né, ajuda a construir o coletivo, ajuda a pensar junto coletivos, né. É muito legal. A gente tem lá no nosso canal no YouTube, Terceira Margem Arquitetura, tem vídeos. A gente até pensou em passar, né, Juliana, mas não dá. Não dá para passar vídeo. Aliás, assim, que no meu canal de YouTube praticamente não existe. Eu estou só replicando as entrevistas que eu faço aqui e lá, mas na verdade no YouTube é bem melhor, porque dá para colocar mais coisas, né? Mas, quem sabe mas eu acho que um alimenta o outro, acho que é assim mesmo, e não dá para fazer tudo, não, se a gente enlouquece. Não dá. Mas é que eu digo que se a gente tivesse feito, de repente daria para colocar, né, esse vídeo. Não, mas a galera entra lá. Terceira Margem Arquitetura, canal no YouTube, tem lá metodologia de projeto, tem biblioteca Semente Viva, que tem também todo o processo feito com eles, dá para sacar legal a metodologia. E massa, vocês encontram lá mais sobre isso. E no próprio livro, Reativar Territórios, vai ficar ao contrário de novo. Onde que a gente acha seu livro para comprar? Tem e-book? Porque... Não tem e-book. Não tem e-book, gente, mas tem para vender na Nau Cultural, que está na bio da Terceira Margem. A Livraria Travessa também vai voltar a vender, se já não tá, vai em breve voltar, porque os livros já foram para lá, porque acabou, a gente fez a segunda edição. É um livro sobre metodologias de projeto, né, sobre participação na arquitetura. Então, primeiro a gente começa falando de como a gente vem fazendo participação, né? Então, os processos participativos de uma maneira geral, e vai mostrando como a gente pode problematizar eles, assim. Não só ter uma crítica top-down, que é aquela crítica desse arquiteto autoritário, desse projeto autoritário que desenha de cima para baixo, mas ter a crítica também bottom-up, que é a gente sentar em roda, conversar, ou só fazer o que a comunidade está falando, também talvez não seja a ferramenta mais potente. Então, a gente propõe uma participação transversal, né? Que não é nem de cima para baixo, nem de baixo para cima, mas são flechas assim, onde o arquiteto e a comunidade entram num processo contínuo, comum. Aí usa Lina Bobardi e Hassan Fathy para dar esses exemplos na história da arquitetura. E no último capítulo... Belos exemplos. Belos exemplos. E no último capítulo é a metodologia da Terceira Margem, está escrito lá. E uma coisa legal que eu acho que o livro traz, assim, é que a gente tem um pouco uma divisão na arquitetura, que é, de um lado, os arquitetos autorais, artistas e etc., né? De uma reprodução de um campo enquanto arte. E de outro, os arquitetos, vamos dizer assim, que querem conversar com seus clientes, que querem ser participativos, né? Mas que talvez não se aproximem tanto de uma arquitetura mais artística, mais autoral. E o que o livro mostra é que é possível fazer uma arquitetura ao mesmo tempo coletiva e autoral, e de desenho, e de criação de uma arquitetura junto com isso, né? Que tanto Lina Bobardi como Hassan Fathy vão fazer essa proeza. E aí eu mostro ali no livro por que isso também é participativo. É bem legal de ver essa diferença, né? Você conhece o Johan Van Lengen? Sim, conheço. Claro, lá no quem Tibá, não conhece o Tibá. Lá no Tibá eu fiz o curso lá e eu não imaginava, não sabia, mas quando ele
Ele tem uma metodologia dele de entrar em alfa para projetar também, eu não sabia. E tem várias, assim, ele também tem essa coisa de deitar no chão, e é um método bem interessante também. Não sei se você se inspirou nele ou se você conheceu esse método de alguma forma. Sabe que eu conheci o Johan quando eu estava na graduação ainda de arquitetura, né? Muito tempo. Conheci ele num Eleia Concepción, no Chile. E ele me marcou, claro, mas eu nunca vivi com ele esse método. Nunca vivi, até hoje. E a minha vida foi andando e esse negócio foi sendo criado. Até posso responder um pouco a pergunta que me foi feita da trajetória, né? Mas esse método foi sendo criado e algumas pessoas já me falaram agora, recentemente, dessa conexão entre o meu trabalho e o trabalho dele. A gente devia ir lá conhecer ele. E eu tô pra ir no Tibá desde a minha graduação, imagina. E eu não consegui ir ainda. E o ano passado eu ia fazer esse curso da arquitetura intuitiva justamente para contar para ele do método da terceira margem. E aí não rolou. E esse ano deu-se zica da pandemia, mas eu vou chegar lá, espero que dê tempo. Pra gente fazer essa troca. Sem dúvida, de me falar, você é seguidor, você vai continuar o trabalho do Johan. Eu disse, bom, não sei, mas era bom a gente... provavelmente tem muita... ele mesmo fala que é intuitivo, né? Então, acho que é muita coisa a gente tem, né? Inconsciente coletivo, né? Não, com certeza. Estamos aqui escutando a Terra, não é isso? Mas eu não sabia. Quando eu fui para lá, eu não fiz o curso de arquitetura intuitiva, que ele chama arquitetura orgânica, eu fiz o curso de bioconstrução, mas assim, ele dá... alfa, negócio alfa, não é? Eu também não lembro, mas assim, no curso de bioconstrução ele dá um pouquinho, não é tão avançado quanto no outro curso, mas ele dá um pouquinho e me surpreendeu. Assim, eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de meditação, de tudo, e esse que ele ensina é tipo um método para entrar em alfa, né? E eu tenho uma certa dificuldade, mas com ele foi incrível, assim, foi muito bacana. O que eu ia falar? Estava falando aqui, alguma pergunta que tinham feito aqui que eu esqueci. É da trajetória, deixa eu responder esse pessoal. Então, eu me formei em arquitetura, fiz mestrado em psicologia, e foi na UF, em Niterói, aqui próximo ao Rio, num mestrado de psicologia social, no qual eu estudei a relação do corpo e o espaço. Nessa ideia Sabe essa ideia de quando a gente está projetando a arquitetura que a gente diz esse espaço aqui vai transformar as pessoas porque vai acontecer isso? Eu estava muito curiosa para saber assim, será que transforma mesmo? O que de fato um espaço pode fazer num sujeito? O que um sujeito faz num espaço? E afinal, o que esse negócio pode nos dizer, né? E aí eu fui estudar, foi revolucionário para mim. Assim, foi também difícil, porque fazer um mestrado em outra área exige que a gente estude muito mais, né? Porque as pessoas têm uma graduação naquilo, você não, então você já chega nos 15 do segundo tempo, né? Mas foi assim revolucionário. Eu mudei a minha maneira de entender o que é espaço, sabe? Mudei muita coisa a partir desse mestrado. E esse mestrado me levou a estudar o corpo mais de maneira forte, né? Que aí eu entendi a potência do corpo ali. E aí eu fui fazer um curso de dança contemporânea na Angel Viana. Uau! Tá vendo, gente? Eu tô perguntando qual é o título da sua dissertação. O título é Uma Aposta na Cidade Expressiva, da minha dissertação. Tem lá no programa de pós-graduação da UF, em Psicologia, Niterói, eles têm lá um banco de dados, se você colocar meu nome, você acha. É só baixar.
Legal, vou baixar, interessante. Eu sempre acho que, sempre falei que acho que falta mais matérias de psicologia na faculdade de arquitetura. A gente, é o que você falou, a gente, o cliente, né, ele é muito mais que um cliente, né, ele está habitando ou aquele espaço de uma forma para morar, ou para trabalhar, ou para estudar, e como a arquitetura, a gente falou até muito isso no curso, a gente passa 90% do nosso tempo em ambientes fechados, né, em arquitetura, a gente vive praticamente o tempo todo em arquitetura. Ou você está no shopping, ou você está, infelizmente, hoje em dia essa é a realidade. Você está em casa, ou você está no escritório, ou você está no cinema. Pouco tempo a gente passa ao ar livre, né? Então, a gente, como que todos esses espaços afetam, né, o nosso corpo, a nossa mente, né? Principalmente, principalmente não, né? Que está tudo junto, né? Mas tem os mosquitos. A nossa mente como a gente tem esse impacto com a arquitetura, né? E não, eu tenho estudado bastante sobre isso, mas eu acho que falta muito isso na faculdade, né? Da gente ter esse estudo, porque nós realmente somos instrumentos para o que a pessoa vai morar nos próximos muitos anos, ou onde a pessoa vai, né? A gente tem muita responsabilidade. Acho que eu falo que a gente tem uma responsabilidade quase que de um médico, né? Quer dizer, não sei, um médico de prevenção, né? Tem uma eu acho que tem uma responsabilidade como de médico e ainda de um jeito camuflado, né? Porque as pessoas não associam diretamente. Como médico, você vai fazer uma cirurgia, morre, né? Você evidentemente entendeu o que aconteceu. Mas assim, você pode deprimir e morrer dentro de um espaço que te confina e não associar que isso tem a ver com a arquitetura, né? E claro que também não tem a ver só com a arquitetura, né? Mas também tem a ver com a arquitetura, certamente, né? Mas a psicologia é um mundo, que nem a arquitetura é um mundo, né? Você tem milhões de arquiteturas, tem milhões de psicologias, são várias linhas, várias correntes, como a dança também, milhões de danças. Então, fui navegando dentro de psicologias mais abertas, mais livres, não tão associadas à ideia, por exemplo, de uma psicanálise ou de um inconsciente nesse lugar, assim, mas mais no lugar da criação, mais no lugar da esquizoanálise, né, que bebe muito em Deleuze, Guattari. Então, também a psicologia social, que já traz todo um outro olhar, né? E a dança na qual eu trabalhei, estudei lá na Gelviana, me formei lá em bailarina contemporânea, é também uma escola muito legal e muito singular. É uma escola que vai dizer assim, que não é do modelo da dança, entende? Não tem esse lugar da bailarina perfeita. É assim, todo o corpo é expressivo. Vamos descobrir qual é a sua dança, né? É esse o lugar dessa escola, uma escola belíssima aqui no Rio de Janeiro. E é mais ou menos isso também que eu acredito na arquitetura. Vamos descobrir qual é o seu espaço? Todo espaço pode vir a ser belíssimo, né? Então, a gente não precisa fazer um modelo de espaço exatamente igual, ou a gente vicia os olhares, né? A gente acaba fazendo o projeto de arquitetura para os nossos colegas arquitetos verem e curtirem e acharem interessante. Isso, né? Acho que foi que eu li em alguma coisa no seu site, né? Que a gente não aquela coisa do projeto de revista, né? Que a gente quer fazer. Se tiver essa frase, que agora eu perdi, mas eu li e fiquei com ela na cabeça. Não, isso que você leu é do curso que a gente está lançando de modo remoto, né? É a primeira vez que a gente vai fazer. A gente sempre fez essas oficinas, elas podem funcionar só elas também para a gente uma espécie de educação espacial para gente, né? Então, às vezes a gente faz a oficina para fazer a oficina ela mesma como um resultado final, né? E a gente então está fazendo esse curso online dessas oficinas, habitar ar, fogo, terra e água.
chama Habitar a Casa, para a gente pensar nessa casa no momento da pandemia. Então, agora que a gente está se sentindo confinado, agora que a gente está entendendo que o nosso corpo dentro de casa precisa se reestabelecer poeticamente e fazer a casa se restabelecer com isso, é a hora de a gente pensar a nossa morada com essas oficinas que a gente está oferecendo, assim. Ah, que legal. E isso que... Tomás aí. Ah, querido. Arquitetos que projetam para os outros arquitetos. Muito boa crítica. Então, às vezes não é só, o que eu percebo, às vezes não é só o arquiteto que desenha para o arquiteto, mas é o cliente, né, o habitante, que também projeta para a visita. Também é o mesmo, né? Fenômeno. Eu vou botar aquela coisa tal, porque quando vier alguém aqui vai falar, uau, você tem isso, né? Tem muito isso, né? Eu já tive muito, fiz muito projeto que eu senti isso, né? Que a gente, às vezes, tem essa coisa, né? Mas é muito do ser humano, né? A gente bota uma roupa, às vezes, para querer dizer que tem, bota a bolsa. Eu não acho que é do ser humano. Comprar bolsa para dizer que tem. Então, assim, às vezes não é só o arquiteto, é o cliente que também quer isso, né? Que também quer. Eu não acho que é do ser humano, eu acho que é do capitalismo isso, né? Assim, desse modo, da maioria. Do né, modus operandi do mundo. Assim, não vamos excluir disso, né? De uma coisa que a gente está vivendo. A gente pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas eu acho que todos nós temos um pouquinho disso em algum momento, né? Assim, tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Assim, é uma coisa que está hoje dentro de nós, né? Assim, de alguma forma. Sim, porque a gente vem sendo... Isso que essa beleza de estudar na psicologia nos faz entender, que a gente me fez entender, pelo menos, que a nossa subjetividade, ela é criada o tempo todo pelo fora, né? Então, tudo que está acontecendo no mundo está formando aí esse sujeito que é Yazana, esse sujeito que é Juliana, né? Que a gente vai, ao longo da vida, percebendo e se constituindo, né? Então, evidentemente que esse modus operandi da subjetividade capitalística, a gente pode dizer assim, elas nos constitui também. Por isso que a gente acaba desejando certas coisas, né? Inclusive, a partir da década de 60, por aí, 70, o capitalismo entra numa modulação que é a produção de desejo, né? Então a gente passa lá da sociedade, da fábrica para a empresa, e de uma ideia de produção muito do marketing, né? De produção de desejo. Então a gente acha que quer um celular X ou Y, a gente acha que quer tal casa, né? Mas na verdade não é isso que de fato nos constitui, mas nos constitui dentro desse esvaziamento de sentido que vem sendo produzido, justamente para que a gente caia nessa. Então, esse problema que você trouxe é um problema muito bonito de a gente olhar, assim, muito potente, porque ele pode nos libertar, assim. Sim, estamos todos nessa máquina, mas a gente pode começar a constituir práticas que nos tirem cada vez mais dessa máquina, né? Então, a metodologia da terceira margem, ela tem isso como um mote legal dela, né? Peraí, talvez essa pessoa que tá colada no modelo, né, de fazer uma casa X ou Y, como a gente também cola, não é para nos tirar disso, esse colar, ali ao viver mais experiências no processo das oficinas, ela começa a ver, não, peraí, mas tem essa outra Yazana também. Deixa eu resgatar essas aqui e ver no que eu consigo perceber da minha própria morada, né? Então... Não, achei que você tinha acabado. Aqui tem uma pergunta aqui, falando se o público-alvo do Tiago, que acho que você conhece ele, é professor da Santa Úrsula. É Santa Úrsula ou da Gama Filho, eu não sei. Tiago? Não sei. Agora eu não sei se ele é da Santa Úrsula, da Gama Filho, da Veiga. Eu sei que ele é professor
de alguma faculdade lá no Rio, que a gente teve um contato aí. Ele está perguntando se o público-alvo das oficinas são os profissionais de arquitetura ou são os habitantes. Falou que a live está linda. Ah, obrigada pela live linda. É todo mundo, gente. A gente já fez para estudante de arquitetura, para arquiteto, que está a fim de se pensar. A gente faz para comunidades, a gente faz para casal que quer fazer um apartamento, a gente faz para uma pessoa sozinha que quer fazer um apartamento. Para todo mundo que habita a Terra. A gente acha que é um bom exercício, assim. Eu acho forte, sabe? A gente é capaz de entrar e sair de uma universidade de arquitetura sem perceber qual é a nossa poética espacial. Eu acho isso um dado tão forte de como a gente está perdido, sabe? Como é que a gente pode ser arquiteto e não cuidar da própria morada? Me diz. Então a gente trabalha para fazer isso a gente vai nas nossas casas e a nossa casa ela não tem expressão, ela não tem diferença e na maioria das vezes, e quando tem, ela é exatamente o modelo do campo, certo? Que está sendo reproduzido, assim. Então o que eu trabalhava com os alunos lá na Santa Úrsula, antes de ir para o UFRJ, era a ideia desses arquitetos que se formassem lá, eles terem uma poética singular, que pudesse fazer parte do corpo deles, da vida deles, a ponto de eles poderem constituir uma arquitetura também. Porque é só assim que a gente vai conseguir desenhar, né? Se a gente desenhar sem copiar, que eu quero dizer, a gente pode ser arquitetos ultra competentes, mas se a gente não tiver desenvolvido uma poética que é sempre singular, que sempre é traçada a partir de uma existência e de práticas de uma existência, a gente vai ser ótimos reprodutores do que está aí. Mas a gente não está precisando reproduzir o que está aí. Eu quero voltar a dizer isso. A gente precisa transformar e a gente precisa fazer isso rápido, porque a gente tem 30 anos para reverter o aquecimento global. Isso é muito pouco tempo. E a gente é a gente que vai cair fora do jogo, né? Porque a Terra não aguenta. É uma coisa que eu sempre falo isso, todo mundo fala assim, vamos salvar o planeta. Aliás, eu já falei isso várias vezes, quem me segue por aqui já fala, gente, o planeta não precisa ser salvo, ele vai se salvar rapidinho, vai mandar a gente embora e daqui a alguns milhões de anos ele se recupera, mas milhões de anos para ele não é nada e pra gente... E a gente que vai, sair do barco. A gente que vai, A gente não precisa salvar o planeta, não. A gente precisa salvar nossos filhos, netos. Que eu acho que, assim, a gente ainda tem um pouco pra gente, mas muito pouco. Mas para a próxima geração, assim, eu acho que é complicado. Bom, eu espero viver mais que 30 anos. Não, a gente só tem uma chance, a gente tem que ir para a transformação do mundo. Todo mundo que está nessa live, que está fora dessa live. É o que a gente sempre está falando aqui, assim, né? Cada um de uma forma diferente, mas acho que todo mundo com um mesmo objetivo, assim, que não dá para continuar fazendo a mesma coisa, né? Se a gente continuar fazendo igual, não vai dar certo. Tem um monte de pergunta aqui, eu tô me perdendo. Eu só queria que você, antes da gente... Eu vou voltar nas perguntas, que a gente tem só 12 minutos. Passa tão rápido. Queria que se você pudesse dar um exemplo de algum habitante, cliente, que você usou a metodologia, o que mudou até se ele mudou assim, a forma de ver o projeto, de se quis fazer uma coisa mais integrada à natureza, mais sustentável, se teve, como que foi essa transformação, assim, de algum exemplo real de que você tenha vivido. Eu sei que você já fez, eu vi o projeto que eu coloquei ontem, que eu achei super interessante, do centro de Iemanjá. Você está falando que é tipo uma biblioteca, né? Tem. Esse então, da biblioteca, por exemplo. Vou dar esse exemplo. Você queria falar uma delas, assim.
essa biblioteca que a gente está fazendo ainda lá na Amazônia, junto com matéria base do Fernando, a gente chegou lá para reformar um edifício, uma casinha existente, assim, só um cômodo, que funcionava a biblioteca. E aí a gente começou a fazer o processo das oficinas, né? E aí a gente começa a se dar conta de muita coisa. A gente começa a se dar conta da nossa relação, eu coloco no plural, mas é a relação deles, né? Da nossa relação com a terra, do plantio, que é uma comunidade pequena que produz farinha de mandioca. Maioria descendente de índios, mas que não se autodenominam indígenas. E a gente começa a se dar conta de um dia que foi pescar, começa a se dar conta do cheiro da chuva, começa a se dar conta de um dia que pegou fogo a casa, começa a se dar conta de que as terras ao redor estão sendo tomadas por gaúchos e pela monocultura, e como isso ameaça a produção deles, e como isso ameaça o território deles, e tudo isso vai virando biblioteca, caldo desse projeto, né? E a gente começa a perceber que esse jeito de guardar conhecimento é um jeito ocidental de guardar conhecimento. Tem seu valor, é massa, a gente cultiva, eu sou uma grande cultivadora de livros, mas ele é um jeito ocidental, né, eurocêntrico de pensar. E que a gente não era formado só disso, e sobretudo essa comunidade ela era formada muito de indígenas. Essa ancestralidade estava muito calcada num outro modus operandi do conhecimento que tinha a ver com guardar um conhecimento por práticas e através de plantas, através de um cultivo de plantas. Então a biblioteca ganha um salto, ela passa a ser em outro lugar, a gente decide que a gente vai fazer uma outra biblioteca, num outro lugar, e que ela se chamaria Semente Viva. Porque além de livros, nós guardaríamos plantas. Nós estudaríamos plantas. Então, a biblioteca ela é composta de 2 edifícios, tendo vários jardins que circundam e um jardim central, que é o canteiro medicinal. Tem os ornamentais, tem os medicinais, e aí a gente começa a fazer uma pesquisa das plantas que existem e do conhecimento existente na comunidade sobre isso. E aí a gente vai e começa a perceber que a gente quer ler com a chuva, que a gente quer ler com o cheiro da terra que sobe, que a gente quer ler com o vento, que não é uma leitura, entende? É um estado de presença do corpo que vai criar uma atmosfera tal que a minha leitura é outra leitura, não a leitura dentro de um espaço hermético. Eu não tenho a mesma abertura, ler é um estado meditativo, certo? Eu descolo daqui e, bum, entro num outro mundo ali. Se eu tiver um espaço que me ajude a entrar nesse estado meditativo, a minha leitura vai ter outra qualidade, as minhas pausas entre um parágrafo e outro podem me gerar pensamentos, entende? Tudo isso gera um outro modo de ler e de pensar o que é conhecimento. Então, as oficinas, elas têm esse potencial que eu acho muito incrível, que começa com a ideia, eu preciso de uma reforma de um apartamento e vira a casa mistérios, a casa cuidado, a casa teatro. Eu ia perguntar como é que trazer isso para dentro de um contexto mais urbano, né? Por exemplo, um apartamento. Por exemplo, a Casa Mistério. A Casa Mistério o habitar a água foi muito forte, né? Para esse era um casal para receber uma criança, como eu acho 90% da demanda do mercado da arquitetura. E aí a gente vai fazer essa sequência de oficinas e a gente começa a se dar conta que a água é central, né? Da experiência dos dois, assim, experiência erótica da água batendo na pele num banho,
a experiência da banheira com avô vem desse trabalho. E aí a gente vai percebendo que a banheira ela vai entrar no coração da casa. Então a gente coloca uma banheira no coração da casa, conectado com a sala, conectado com o escritório, conectado com o banheiro, conectado com uma varandinha micro que era o que tinha. E a gente pode, nessa nova experiência, tomar banho de banheira sentindo o cheiro da chuva, ouvindo a chuva. Então o meu banho, ele não é um banho só funcionalista, para me lavar, higienista, vou me lavar. É terapêutico, né? É um banho que constitui também meu espírito, entende? Que me dilata da existência, que faz eu ser também a chuva com aquele cheiro, que faz com que a erótica possa voltar para casa. Porque por que um casal precisa ter um banho privado dentro do banheiro? Por que eu não posso tomar um banho na sala? E isso é um instrumento de erótica de uma relação, né? Então, como é que essa relação, por exemplo, de contemplação que a água nos dá, né? É uma relação sagrada. Eu tô deprimida, eu vou olhar o mar, o horizonte. Nossa, eu tenho uma conexão que eu não consigo viver sem. Então... Eu acho muito quem é carioca, né? Eu já morei 2 vezes em cidades que não tinha praia e deu certo, não. Como é que esse mar pode estar na sua casa, Juliana? Entendeu? Essa é a nossa proposta. É isso que eu ia perguntar, né? Como é que transformar isso para o projeto, né? Eu tenho uma conexão que realmente, assim, tá no inverno, frio, tal, sabe, nessa quarentena que eu mais, assim, eu tava desesperada, a gente já tá, pra quem não sabe, eu tô morando em Barcelona, então a gente já tá mais liberada aqui, já tem um tempinho. Cara, a primeira coisa, assim, que eu fiz foi, eu preciso ver o mar. Não, tava assim, desesperada. Teve um dia que eu fui ao supermercado, eu moro mais ou menos perto, assim, eu falei, será que se eu der uma fugidinha, alguém vai ver? Eu tava, assim, num desespero pra ver o mar. Mas eu me comportei, só fui quando podia mesmo. A gente tem tão poucos minutinhos e tem tantas perguntas, não vai dar para fazer tudo, mas tem gente perguntando como adquirir suas oficinas. Se você fala para falar de novo como é que consegue o livro. Gente, vai lá quem veio da Sustentar, que vai lá no Instagram da Terceira Margem Arquitetura e aí ela pergunta, ou lá vai ter todas as informações, acredito, né? Tem na bio, gente, da Terceira Margem Arquitetura Instagram, entra lá na nossa bio, vai abrir a árvore, que ela tem os links lá todos. O link para o livro, o link para a oficina, o link para o site, e qualquer dúvida, fala com a gente responde rápido. Serão bem-vindos todos. Foi Constelar Arquitetura que perguntou como adquirir a oficina. O Bambu e a Arquitetura da Vida falando que é um processo de autoconhecimento, né? Saber que a gente é o que queremos ser. Exatamente. Bom, a gente tem aí uns 3 minutinhos, eu não vou conseguir falar tudo que falaram aqui, mas se você quiser fazer aí suas considerações finais. Eu queria agradecer você, Juliana, pelo esse papo belíssimo. Nós que agradecemos. E queria convidar todos para estar mais próximo da gente. A gente está aqui para trocar, para compartilhar esse tipo de ideia e para a gente poder fazer do nosso trabalho e da nossa maneira de habitar o mundo um lugar encantado, um lugar mágico, um lugar onde a gente seja feliz, que a gente bote a vida em primeiro lugar, né? E que isso possa estar nos nossos ambientes todos, e sobretudo nas nossas casas, que é onde a gente habita todos os dias. Então, venham, estamos aqui e obrigada. Nada, falar que está sendo incrível. Gente, eu queria agradecer, né, mais uma vez a sua presença aqui, agradecer quem está aí. O Thiago falou aqui que ele é professor da engenharia da Santa Úrsula. Sim, o Thiago, claro. Agora ele eu localizei. Ele já tinha escrito lá no post que o seu método lá que foi incrível na Santa Úrsula. Claro. Então, que bom. isso.
Bom, aqui o Instagram acabou de me falar que a gente tem 20 segundos. Tem que dar tchau. Ele mandou a gente dar tchau. Sempre assim. Mas muito obrigada mesmo, adorei. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Tchau, obrigada. Tchau.